On this computer. Agora todo mundo deve ter ouvido aí, recording in progress, na língua da matriz, né? Então, Donis, sim, senhor, pode falar. ó, só um alertinho aqui, que quando você colocou para gravar, avisando o pessoal, que aparece uma mensagem aí, se a pessoa quiser aceitar a gravação, não. Então é melhor clicar no azul, Gore, de aceitar, porque não sei se É, aparece aí para você. porque senão a pessoa cai fora, né? Sai fora da sala. Isso, senão ela cai fora, exatamente. Se você não aceita a gravação, você sai fora da sala. Tá? Primeira coisa que a gente tem que explicar do curso Nesto é a palavrinha Nesto. Vocês já devem ter uma noção do que pode ser essa palavrinha. Palavrinha Nesto, vocês já devem ter Neston, né? Que era uma comidinha para crianças, não é? O Neston. Vem de Nestlé. E a palavra Nesto significa ninho. E a ideia aqui principal é que um ninho, os filhotes são alimentados pelos pais e um dia esses filhotes crescem e eles podem voar. Vocês são os filhotes. Queremos todos que voem daqui a um tempo e falem muito esperando. Esse é o nosso desejo. A gente é um grupo de voluntários e tem sempre essa proposta de fazer do Esperanto um instrumento de divulgação dele mesmo. E aí é a proposta do Ninho, né? Então, nós queremos levar a vocês, primeiro, uma base gramatical. Por quê? Muitos de nós já passaram muitos anos depois que estudamos lá no curso secundário, e basicamente a temática da 6ª e 7ª série, a gente já não sabe mais muita coisa daquela gramática. E nós precisamos daquela gramática bem sedimentada para poder entender o Esperanto, porque o Esperanto é uma língua extremamente interessante. Por quê? Ela é baseada numa gramática bem rígida. E essa gramática bem rígida é a gramática existente como base de todos os outros idiomas. Então, quem aprende Esperanto está aprendendo a gramática básica de todas as línguas. Mas, se você não souber o que é essa gramática, você não tem essa noção da beleza interna do idioma. Então, nós vamos aprender um pouquinho de gramática, nada muito profundo. Aqui a gente não quer diferenciar complemento nominal de adjunto de nome. Não, não é isso. A gente não vai chegar nesses detalhes para concurso de gramática. A gente vai ensinar a gramática necessária para vocês aprenderem Esperanto. É isso que nós vamos ensinar. Tá? Esperanto é simples se compararmos com outras línguas, mas é completo do ponto de vista linguístico. Tá? Não imaginem que o Esperanto seja um projeto, porque o Esperanto deixou de ser uma língua planejada em 1888. Ele foi lançado em 87, em 88 ele já se transformou em língua viva. E desde então, toda a base do Esperanto é fixa e não há como ficar elucubrando, deveria ser assim, deveria ser assado. Quando começam a fazer esse tipo de pergunta, eu falo assim, então tira da língua portuguesa o C cedilha. Você consegue? Não consegue. Então, por favor, não inventem de tirar o acusativo do Esperanto, porque ele existe e é do Esperanto. É uma característica da língua. Então, aceitem a língua como ela é, e vocês vão ver que a língua é bonita e é bem regular. O Esperanto é simples se compararmos com outras línguas, mais completo do ponto de vista linguístico. Portanto, para aprendê-lo de uma forma rápida, requer conhecimento de vários pontos gramaticais. Esses conceitos são comuns em todas as línguas humanas. Portanto, facilitadores no processo de aprendizagem de línguas. O Esperanto né? Dessa forma, ganha-se capacitação linguística ao aprender o Esperanto. Esse curso foi preparado para o programa Miamico
e foi elaborado com a ajuda inestimável das monitoras Ana Peterman, Conceição Leia, André Thiago e Rogero, e que ajudaram na remodelação da estrutura inicial desenvolvida em 2020, né? Então, nós já estamos na versão 2 do curso Nestor. Alguns fatos sobre o Esperanto. Eu vou colocar frases em Esperanto para vocês já irem adquirindo o sentimento da língua e vou falando essas frases. A primeira frase que está aqui, ó, factoi pri Esperanto. Repitam, factoi pri Esperanto. Factoi pri Esperanto. Então, vocês já notaram esse io, essa letra J, em Esperanto ela fala I, é um I breve, e é o plural, tá? O plural em Esperanto é o I breve, esse io, no final das palavras. Ele vai em adjetivos, em substantivos e nos pronomes. O que é o Esperanto, né? A gente fala Esperanto, põe um tio aqui, um U aqui no final, né? Esperanto. Assim que a gente fala em português. Pior do que nós, falam os portugueses de Portugal. Sabe como eles falam? Eles tiram esse E, eles tiram, aqui fala eles juntam tudo aqui e fala Esperanto. Esperanto. E que você entenda, né? Esperanto é um espanto, né? Porque como eles falam, eles conseguem reduzir 1, 2, 3, 4 sílabas em uma única sílaba. Em uma única. Eles tiram as vogais todas. Esperanto. Então tá. O Esperanto é uma língua internacional. Esse é o conceito mais fundamental do Esperanto. É uma língua internacional. Tem toda uma discussão filosófica em torno de é uma língua universal? Então, eu tenho até um videozinho feito onde que eu faço a minha argumentação sobre língua universal. Mas por mais que eu sinta e faça, por mais de 100 anos se usou a palavra língua universal. Língua universal é uma coisa que vem trunculentamente de cima para baixo, dizimando culturas, dizimando tudo e fazendo com tudo seja uma plataforma linguística. Esperanto está longe de ser isso. Longe. O Esperanto que pretende ser, no máximo, uma segunda língua de cada povo. Uma segunda língua. Uma língua neutra, uma língua neutra, então ela é neutra entre os povos, todo mundo pode falar Esperanto. E outra, o Esperanto pretende ser uma língua pacífica. Mas isso já é uma pretensão dos esperantistas, não é uma imposição da língua em si. Mas os esperantistas, na maioria das vezes, são pacifistas e são a favor do bem-estar humanitário e da terra. Mas isso é uma coisa dos esperantistas, não do Esperanto em si. Mas ele induz isso. E de onde veio isso? A gente vai discutir. Que veio de alguém, né? Então, é uma língua internacional que tem o objetivo de ser língua neutra e auxiliar para todos os povos e nações. O Esperanto é uma língua que pertence a todos. E tem um detalhe ainda mais importante em tudo isso. O Esperanto não é só uma língua que é sua porque você está aprendendo Esperanto. Você nem tinha consciência da existência do Esperanto, e o Esperanto já era seu. Ele é nosso como o ar é nosso. O ar do planeta é nosso. Entenderam como isso filosoficamente é importante? O Esperanto é de todos, a tal ponto que não gera aquele complexo terceiro-mundista quando a gente vai falar inglês e chega, vai falar perto de um americano e fica com vergonha. Ah, meu Deus, será que estou falando certo? Será que estou falando errado? Aquela dúvida eterna. Entre esperantistas não tem isso, não.
Tem o esperantista que sabe mais e o sabe menos, mas todos têm a posse da língua do mesmo nível. Você pode falar errado, você tem que ser respeitado. Só quando você se coloca na posição de querer aprender, aí você pede à pessoa, me ensina, por favor. Mas é uma coisa que não tem esse padrão comportamental, porque o Esperanto é seu, em qualquer período de aprendizado que você esteja. O Esperanto é uma língua internacional usada em mais de 120 países hoje. Isso prova a internacionalidade da língua. O Esperanto já não é mais um projeto e tornou-se uma língua viva. O que é língua viva? Língua viva é aquela língua que é pertencente a uma comunidade e tem neologismos e arcaísmos. O Esperanto, no seu progresso natural, tem uma evolução salutar. Quando, há 100 anos atrás, não existia o mouse, né, do computador. Poxa, precisou introduzir a palavra mouse, a tal ponto que, no português, a gente não conseguiu falar rato, e a palavra continuou mouse, porque rato, na cabeça de brasileiro, soa mal. Então, virou mouse. Mas, em Esperanto, é o musso mesmo, é o rato. É o próprio rato, é musso, é o mouse. Então, o Esperanto tem as palavras próprias, a tal ponto que a palavra internet é internet em qualquer outro idioma, mas em Esperanto é interreto. São 2 ros, 2 R's. Interreto, porque é uma rede interna. E o nome de internet é em inglês, né? É uma rede interna. E o Esperanto pegou o valor inicial da palavra internet do inglês, e assim o fez. Então, o Esperanto, ele é muito mais, usa-se muito mais dentro do Esperanto as coisas do que fora. Se vocês vão receber essa apostila, se vocês forem nessa página, arcaísmo, vocês vão ver uma série de arcaísmos do Esperanto, mas eles são poucos, eles não são tantos assim. Se vocês forem ver, é alguma coisa. É tipo assim, por exemplo, bicicleta, no século, né? Há um século e meio atrás, chamava velocipedo, velocípede em português. Velocipedo era durada velocipedo, era um velocípede de 2 rodas. Hoje já existe a palavra bicicleto. Entenderam? Então, esses neologismos são muito pontuais. E muitas palavras deixam de ser usadas. Anteriormente, a gente usava, por exemplo, a palavra cofro para mala. Mas cofro é uma coisa gigante, que deu a palavra cofre em português, mas cofro é aquele baú. Antigamente, o pessoal viajava era com baú. Por isso era cofro, a mala. Hoje é valizo. Então, a língua vem se adaptando e se modernizando na necessidade dos esperantistas. E aí, como que aconteceu o lance do Esperanto? Em linhas gerais, a gente vai descer um pouquinho mais a detalhe, porque a gente vai contar um pouco dessa história do Esperanto. Desde 1887, ele foi lançado como um livro chamado La Unua Libro, o primeiro livro, La Unua Libro. E depois, imediatamente ao ser lançado, surgiram muitos esperantistas altamente competentes. Foi uma coisa assim inédita, não esperada, parecia que baixou um bando de esperantista, né, ao mesmo tempo, e esses esperantistas geraram um estilo literário do Esperanto que acabou fixando e dando forma à língua como um todo. Ela se plasmou nos primeiros anos dela. E até hoje todo esse modelo é repetido e criou, é como a gente tem em português o estilo do português, a gente tem o estilo do Esperanto. Se vocês
forem no site, no Wikipedia, vocês vão ver a produção literária que o Esperanto tem. Tem um volume muito grande, tem história de como o Esperanto está, e o Wikipedia, no Wikipedia, o Esperanto hoje tem 309.694 artigos, hoje, agora. Ele tem esse volume, e existem 337 redatores ativos. Eu, por exemplo, não sou um deles, mas poderia ser. Existem no mundo pessoas que escrevem muito em Esperanto, muito. E o Esperanto hoje, entre as principais línguas do Wikipedia, ele está entre as 20 primeiras línguas do mundo. É uma das línguas mais culturais que existem. Ele costuma ter mais, só por comparação, né? Ele tem mais artigos e mais corpo do que o hebraico, por exemplo. O hebraico é bem menos que o Esperanto. E olha que o hebraico tem toda uma comunidade internacional. E o Esperanto é mais rico que o hebraico, por exemplo, no Wikipedia, só para vocês terem uma ideia. Bom, ao longo dos 130 anos de sua existência, né, 1887, 130 e poucos anos, houve uma evolução literária incrível, tanto em prosa quanto em poesia, e os autores que escreveram Esperanto são providos das diversas regiões do planeta, representando diversas nacionalidades, e desenvolveram vários estilos literários complexos que deram vida a várias escolas literárias. Então, se você olhar uma história da literatura esperantista, aqui vocês podem ver um livro-servo durante o Congresso de Esperanto, são muitos livros, muitos livros. Então, tem da ordem de 35.000 títulos em Esperanto. E aí eles já têm diversos períodos da literatura esperantista, da literatura original, tem os períodos do romantismo, depois vem o modernismo, tem tudo dentro do Esperanto. Parnasianismo, e tem o pós-parnasianismo, e tem toda uma escala de produtores, até mesmo escritores originais em Esperanto já foram nominados para o Prêmio Nobel de Literatura, só para vocês terem uma noção. E vocês sabem quantos prêmios Nobel nós temos no Brasil? Alguém tem ideia? Zero. Zero. Infelizmente, no Brasil temos zero. No movimento esperantista, ao longo da história, nós temos 11 Nobéis esperantistas, só para vocês terem uma ideia. O último foi em 1994, foi um esperantista famoso dentro do Esperanto, e ele ganhou o Prêmio Nobel na área de economia. É o nome alemão, eu esqueci aqui agora. Mas, só para vocês terem uma ideia, como que o movimento esperantista é de alto nível. Não é um movimento que a gente pode dizer, não existe. Claro que existe, e muito profundamente. Mas isso não é o valor do Esperanto. Essas pessoas deram valor ao Esperanto, né? Como língua falada, o Esperanto permite uma comunicação ampla e pacífica entre diversas nacionalidades. E o mais interessante é que essa comunidade grande esperantista, ela se sente como uma comunidade em diáspora. E, por incrível que pareça, a pandemia ajuntou todo mundo na internet. Hoje, se vocês forem na internet e procurarem por eventos esperantistas, vocês vão encontrar vários. E tem um site que é o... Bom, primeiramente, quando acabar
a pandemia, eu espero, né? A gente vai poder voltar à vida normal esperantista, de viagens, de correspondência, de intercâmbio cultural, de literatura, ensino, televisão, arte, congressos e mais congressos. Viajar bastante. Então, arrumem dinheiro. A gente ajuda vocês também a arrumar dinheiro. Depois a gente até conta, porque a gente tem um grupinho de esperantistas ajudando esperantistas a ganhar dinheiro. Isso daí é um outro detalhe dessa história que a gente quer que todo mundo fique muito bem para poder ir a todos os congressos de Esperanto. Essa é uma necessidade do nosso Esperanto hoje. Mas isso não é o fundamental. O fundamental é curtir a língua. Além disso, no mundo atual, o Esperanto é muito utilizado na internet. Como vocês estão aqui, jamais vocês poderiam a gente se encontrar num clube de Esperanto. Nós estamos com 42 pessoas na sala, de diversas regiões do Brasil, num momento onde todos estão assistindo uma aula. Não é uma maravilha? Muito bem. E aonde praticar o Esperanto? Deixa eu entrar aqui. Vocês vão ver. Isso daqui é um site chamado Eventaservo. Vocês podem deduzir serviço de eventos. Eventaservo. Serviço de eventos. Só para vocês terem uma ideia mais rápida, olha a carga de material que tem ao longo do mês de janeiro. Eu participei desse congresso australiano, tive que acordar 1h da manhã para ir lá para fazer a palestra daqui, porque ele acontecia, é Antípoda, né? Está do outro lado do mundo. Então, tem vários eventos, Paris, Amsterdã, Hamelin, Vancouver e por aí. E vocês, qualquer hora do dia, estará acontecendo um evento mundial em qualquer lugar do mundo em que vocês podem participar. As possibilidades de participação são imensas. Vamos supor, vou só dar um exemplozinho pequeno. Se vocês tivessem esse mesmo site em inglês, vocês se candidatariam a entrar em qualquer uma dessas salas e bater papo com esse pessoal? Certamente não. Eu não tenho coragem. Eu que falo inglês, fiz curso na Inglaterra, não entro. Não é pelo inglês que eu consigo fazer amizade. Mas se você entrar em qualquer uma dessas salas, como esperantista, falando Esperanto, você é muito bem recebido, amistosamente recebido, faz amizade, conversa com o público. Aprendam Esperanto, portanto. Será que eu convenci vocês? Vamos ver, né? Espero. Então, vamos aqui alguns conceitos gramaticais, já partindo aí para a nossa aula. Eu não consigo ver todo mundo que está aqui presente, mas fico muito feliz com a presença de todos. Não deixem de registrar o seu nome na lista de presença. Ela foi colocada. Se alguém poderia recolocar a lista de presença no chat, por favor? Gramatica e concepto. Gramatica e concepto, quem não sabe Esperanto sabe o que é isso, né? Dá para ter ideia? Claro, né? Conceitos gramaticais. Como uma língua se forma, né? Todas as línguas são formadas de palavras. Isso é um detalhe fundamental, né? Existem as línguas que têm palavras, mas elas são simbólicas, como a língua de sinais. E existem línguas que nem palavras têm, mas só sinais. Por exemplo, a linguagem do trânsito. É uma forma de língua também, tá? Mas vamos falar de uma língua falada, ouvida e comunicada, vamos dizer. Essas línguas têm palavras. E a base de qualquer língua, pois ela transmite a ideia de descrever algo do campo físico ou imaterial. Dizem que as línguas, elas tiveram uma origem no Homo sapiens, já tinha andado um pouco, alguns milhares de anos. Não sei se vocês sabem, existe uma famosa Eva africana.
que dela vieram todos os DNAs do mundo, ela nasceu no meio da Etiópia. Todos nós somos descendentes dela. Por isso que não faz o menor sentido o preconceito. Não existe uma diferença nos seres humanos. Então, a gente prega essa igualdade, mas essa igualdade é da natureza. Da natureza. A natureza é igual, o ser humano é igual. As culturas diferenciaram, umas, quem fez sociologia sabe, né? Que é só culturalmente que os homens se diferenciam, não de outra forma. Bom, então a língua se formou aproximadamente há 45 mil anos, quando o homem já tinha evoluído, estava já em processo de migração, passando pelo Oriente Médio. Foi exatamente naquela região do mundo, e Jericó é uma das cidades mais velhas do mundo, ela tem 6.500 anos, não é nada. Mas a primeira protolíngua que se formou foi há 45 mil anos, quando o homem adquiriu o chamado módulo da comunicação. Ele conseguiu expressar em palavras símbolos que um outro homem compreendia. Se conhecem 11 palavras dessa protolíngua, que existiu há 45 mil anos atrás. E essa protolíngua, ela tem coisas, e o Esperanto, vocês vão ver, tem essas palavras dentro dele por uma não sei se é coincidência, uma capacidade especial. Por exemplo, hoje vocês vão ver uma dessas palavras que pertencia à protolíngua. Só deixo aqui a curiosidade para vocês esperarem o momento de eu apresentar uma dessas palavras. Mas aí a língua se forma. Mas as palavras todas têm um núcleo central para facilitar. E todas as línguas têm essas palavras com um núcleo central que a gente chama de radical ou raiz. E a gente modifica esse radical de forma a transformá-lo. Todas as nossas línguas têm, que a gente aprende, tem o radical e tem essas alterações. Mas o Esperanto vai ao extremo com esse uso. No Esperanto, as primeiras coisas que a gente aprende é que existe um radical. A gente tem que reconhecer um radical. Aqui nós temos um exemplo com a palavra amor. Veja que o AM, ele se repete em várias designações da palavra amor. Quer dizer, eles trazem, no fundo, qualquer uma dessas palavras, trazem, no fundo, o sentimento fundamental, o significado fundamental de amor. Elas podem ser derivadas. Por isso que ele é o radical. Ele é o centro do conhecimento, do significado daquela palavra. Esperanto usa isso. Por isso que o Esperanto, ele cria um volume muito grande de palavras com muito poucos radicais, sufixos, que são todos eles fixos. E vocês vão aprender que é essa a forma da gente falar Esperanto. Então, o que o Zamenhof fez? Que foi o criador do Esperanto. Não falei até agora, a gente ainda vai falar na segunda aula um pouquinho desse cara. Esse cara é o cara. Em termos linguísticos, esse cara foi brilhante. E todo mundo abaixou a cabeça para ele em termos de linguística. Não é à toa que o nome dele está registrado em mais de 200 ruas e avenidas no mundo. No Brasil tem várias. Além da palavra Esperanto, a palavra Zamenhof, que é, por incrível que pareça, o nome dele também é muito significativo. Quem sabe alemão, Samen é semente. E Hof, a casa, o depósito da semente. Quer dizer, a casa da semente. Isso é em alemão. Mas ele é de família judaica. E a família de origem alemã, eles falavam Yiddish e falavam alemão. Mas ele nasceu na Rússia e vivia numa cidade que virou polonesa, em síntese.
uma bagunça. Coitado desse homem. A gente não corre esse risco no Brasil. Que país maravilhoso nosso, né? A gente tem um país imenso, continental, todo mundo fala um idioma só. Ele, na cidade dele, vivia 4, tinha que falar 4, e todo mundo brigava exatamente por causa do idioma. Então, você vê, ele pegava as palavras, o radical das palavras, e esse radical tinha um sentido que é dado nas línguas, nas diversas línguas. Ele escolheu 5 línguas para cada radical e montou assim o seu vocabulário inicial do Esperanto, chamado Universala Vortaro. Universala Vortaro, dicionário universal. Tá? Zamenhof, muito criativamente, foi em busca dos radicais mais frequentes nas línguas. E o que as línguas tinham em comum? E ele pegava o de melhor sonoridade. Isso durante o projeto dele, né? Mas ele pegou os radicais principalmente das línguas latinas, germânicas e eslavas. Mas quando era comum ao latim e ao alemão, ele pegava mais a forma latina. Quando era assim eslava, que às vezes fugia muito da latina, ele pegava a forma original da eslava. Em síntese, hoje o Esperanto ele tem um vocabulário que tem aproximadamente 60 a 70% de radicais latinos, e por isso muito parecido com o português. Isso não é vantagem, eu vou dizer de antemão que não é vantagem, porque a gente acha que compreendeu, mas as palavras às vezes têm um significado ligeiramente diferente. Então, geram falsos amigos. Então, tem que tomar cuidado com essa semelhança com o português. É muito próximo do português. E das línguas do espanhol, do francês, e é assim, vocês vão ver que o Esperanto parece muito com o português. Ele não criou nada. Na verdade, ele não criou nada. Ele simplesmente foi em busca dos radicais. E ele os encontrou. Tá? E adaptou aos fonemas e ao alfabeto e à fonética da língua. Então, a língua tem a sua fonética. Vocês vão fazer muito exercício de pronúncia, mas a língua é só para firmar a pronúncia, né? Mas é relativamente simples para os brasileiros falarem Esperanto. Quem não fala corretamente porque tem preguiça e não fez o exercício. Mas, se fizer exercício, vocês vão falar bem Esperanto. Então, com vocabulário básico de radicais, ele propôs uma formação de palavras de forma genial, com terminações e afixos, constantes e sem exceção. Maravilha. Então, vamos um pouquinho de pronúncia do Esperanto para vocês curtirem um pouco o som da língua, né? O Esperanto, ele sempre tem uma sílaba acentuada. Que sílaba seria essa? Dá para saber? Alguém pode me responder? Penúltimo? A penúltima sílaba. Muito bem. É paroxítono na língua. Então, você tem que saber as sílabas. Agora, só assim, não entrei ainda em detalhes do alfabeto, mas só vendo a língua como um todo, vocês podem ver que pedaços da língua eles se dividem em sílabas. Então, você tem que saber que sílaba que é. Aí tem um macete extremamente simples de saber a sílaba em Esperanto. Cada sílaba em Esperanto tem uma vogal. Uma única vogal. E uma sílaba não pode ter 2 vogais. Então, se tiver 2 vogais, elas, ao se encontrarem, elas se repelem. Formam sílabas à parte, que é o caso aqui, ó. 2 vogais, I e A, elas se repelem. Então, formaram-se 2 sílabas. Internatsia. Esse C fala TS, tsi. Internatsia. Não só esse C, todos os Cs do Esperanto falam TS. A cada letra corresponde um som. E esse som ele tem que ser igual em
todas as palavras. Falou diferente, errou. Tá? O S é sempre S, o P é sempre P, o L é sempre L. Ah, mas o L é sempre L. O problema é nosso de brasileiro que fala mal e mal. A gente não sabe a diferença entre o advérbio mal e o adjetivo mal. Esse é um problema nosso, da língua, nós falamos errado. Em algum tempo no Brasil já falou certo. No Brasil, né? O L no final não é Brasil. Não, isso é coisa do português e da nossa pronúncia. Mas em Esperanto, o L no final é sempre O, vai lá para cima. Mal. E aí, flexibla, belsona. A língua bate no céu da boca. Bela, né? Belsona. E aí sim vai em termos da língua como um todo, né? Então vamos ver aqui os sons da língua. Vocês, todos de microfone fechado, podem falar alto repetindo, tá? Intonatio. Simpla, flexibla, belsona. Vere internacia en siaj elementoj, la lingvo Esperanto presentas aŭ la mondo civilizita la sole veran solvon de la problemo de lingvo neutrala. Ĉar tre facila por homoj ne multe instruitaj, ĝi estas komprenata sen peno de la personoj bone eduquitai. Então, alguém ouviram o som? É um som bonitinho, né? Da língua. A gente até costuma dizer, olha, se vocês quiserem gravar um texto para que alguém perguntar como é que é o Esperanto, digam esse texto. Porque vocês, primeiramente, é um texto quase compreensível para um brasileiro. Quase compreensível. Nem parece uma língua estrangeira. Os sons são muito próximos do português. E é um texto ilustrativo de como o Esperanto é. E bem real, né? Simples, flexível, de belo som. Veja já aqui a formação de duas palavras que se juntam e formam uma terceira, de belo som. Verdadeiramente internacional em seus elementos. A língua Esperanto apresenta ao mundo civilizado a única solução verdadeira do problema da língua neutra. Por quê? Muito fácil para os seres humanos não muito instruídos. Ela é compreendida sem qualquer pena, sem dificuldade, das pessoas bem educadas. Vocês entenderam? O texto em Esperanto? Já sabe Esperanto. Vocês ficam curtindo com minha cara. Que Esperanto é isso, é trivial. Isso já é um texto normal em Esperanto. Tá? Então, só mais uma vez, vocês repitam e tentem repetir o som disso daqui. Vamos lá. Vamos lá. Intonatio. Simpla, flexibla, belsona. Vere internacia en siaj elementoj, la lingvo Esperanto presentas aŭ la mondo civilizita la sole veran solvon de la problemo de lingvo neutrala. Ĉar tre facila por homoj ne multe instruitaj, ĝi estas komprenata sen peno de la personoj bone eduquitai.
Um detalhe de sons diferentes. O C, o T, que fala como TS, né? Internacia. Vamos ver um outro exemplo. Facila. Não é facila, é facila. Tem um Tzinho aí que soa, né? Esse G, com um chapéuzinho em cima, ele pronuncia di. Porque o G, sem o chapéuzinho em cima, pronuncia g, sempre. A gente não fala geografia em Esperanto, fala geografio. Tá? Muito cuidado, porque os sons em português são sempre meio complexos. Eles mudam às vezes, né? Por exemplo, aqui, civilizita, o Z é sempre Z. Mas as pessoas, vamos ver se tem um exemplo, acho que aqui não tem. Por exemplo, o S carioca é complicado também. Não pode falar estas. Tem que falar estas. É um S sibilante. Estas, tá? Solvo, é um S sibilante, né? Solvon. E um outro detalhe é o O no final. Muito cuidado, o O se pronuncia O, não U. Você não pode falar lingvo, esperanto, não pode. Isso não é esperanto, tá? Lingvo, esperanto. E o N não pode virar tio. Você tem que falar o N pela boca, não pelo nariz. Esperanto, esperanto. Tem que abrir um pouco e aí ele não sai pelo nariz, tá? Esperanto. Então vamos ver o alfabeto em Esperanto. O alfabeto em Esperanto é a vogal A, a outra vogal E. Qual é a outra vogal? I. Qual é a outra vogal? O. Atenção, O. Não é O, nem U, é O. É um O mais fechado. E o E é um E e não é E nem U. É um E meio ali no meio do caminho, tá? De verde, verde, por exemplo, do português. Vê. E o U, que é U mesmo. Agora, tem um U aqui do lado dele que é bem parecido com ele, né? Ah, que coisa estranha, né? A gente tem um U e um outro U, com uma braquia em cima. Não é acento, é uma outra letra. E ela não é vogal, ela é uma consoante. Mas o incrível que pareça, ela tem o som da vogal. U. Ela fala U, mas ela é consoante. Guardem, por que seria consoante? Uma coisa interessante isso, né? E o U e o Iô, esse daqui fala Iô, esse é o que fala Jô. Confundir esse com esse é ali, ó. Muito cuidado. Esse fala o Jô. Tem um D na frente, é o Jô. Esse fala Jô. Esse é o nosso J. Esse que é o nosso J. Tá? E esse daqui tem um D na frente. Aonde que surge esse som desse Jô, né? Alguém já foi a Diamantina? Diamantina é uma cidade de Minas Gerais, Já. muito bonita, né? Então, Diamantina. Olha o Joe aí, ó. Diamantina. Então, se o esperantista ouvisse você falar Diamantina, ele escreveria essa letra. Diamantina. Entenderam? Tem uma outra letra aí no meio do caminho que também a gente misturou uma letra com a outra, porque quando o T vai na frente do I, em português, e o D vai na frente do I, a gente fala ti e di. Não é? Em Esperanto é ti e di. Não pode falar ti e di. É ti e di. Então, o Diamantina, ele escreveria com esse símbolo e o Tina, ele escreveria com esse. Que esse é o ti. Diamantina. Entenderam?
É uma coisa boba, mas eu acho que esse conceito fixa. Mas vamos lá nas letras. Prestem atenção nas letras. A, bo, so, cho, do, e, fo, go, jo, ho, ho, i, yo, jo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, wo, vo, zo. Então, todos os nomes das letras, exceto as vogais, terminam em o. Então, por isso que aqui a gente fala tso e aqui fala cho. Esse som aqui é do atim, né? E do diamantina também. Ou de quê? Da titia. É também o titi. A gente tem esse som em português. E ele é representado por esse som em esperanto. Tá? O io e o jo, de jornalo, né? Do jornal, jornalo. E esse i, ele aparece demais. Esse vocês não vão errar, porque ele é o plural e ele aparece no final das palavras. É o plural. O L é sempre L, nunca vira U. O M e o N não podem ser nasalizados. Aí o macete de se falar isso é você colocar dois N's ou dois M's, né? Então, belana, não sai pelo nariz, belana, sai pela boca. O N, você põe dois N's, você não consegue falar pelo nariz. Tente falar dois N's para você ver no final de qualquer coisa. Belana. Ele sai pela boca. Aí fica certo. Esperanto. 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 Então, é como se fosse dois N's depois aqui, ó, esperanto. Tem que forçar um pouquinho. Nós somos muito mal acostumados com isso. Nós, brasileiros, vamos errar sempre, se não quisermos aprender. Todas as letras têm sempre o mesmo som. Esperanto, a letra não muda de som. Coisa maravilhosa, né? Mas tem que falar certo, né, gente? A gente não vai mudar porque é brasileiro. Tem que falar certo. Ouçam o nome das letras, elas sempre serão pronunciadas dessa forma. As vogais são A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Pronto. Só isso, mas o E é fechado e o O mais fechado. E as consoantes são as demais letras. As letras com sinais diacríticos é o cho, o jo, o sho, o jo, o ro e o wo. Essa letra está caindo em desuso no Esperanto, mas existem ainda algumas palavras com ela, porque ela é muito difícil de ser falada pelos orientais e por nós mesmos, que não temos essa pronúncia no português. A coisa mais próxima do português é falar um K com um H soprado. Ko, ko. Falar um K com um H. Ko. Aí, você está próximo do som dela. Mas, na verdade, ela é gutural, ela surge no meio da garganta. Para quem sabe espanhol, é o rota do espanhol. Rota. E para quem sabe alemão, é o CH. Né? Então, essa é a letra gutural. Né? Bom, Esperanto tem uma única. O árabe tem 6. O hebraico também tem uma penca. E elas formam no árabe, no hebraico, em vários pontos da garganta. No Esperanto só um, e a gente olha lá se a gente consegue, né, colocar. O problema é sair coisa da garganta na hora que você fala essa letra, né? Que a gente não está acostumado e aí pronto. Então, e outras coisas. Não são sinais diacríticos. É circunflexo e braquia. Isso se chama braquia, vem do latim, né? E o circunflexo é o que a gente tem mesmo. Então, por exemplo, o som de tse é diferente de tche. Então, esse é tso e esse é tcho. Não existe em Esperanto as letras C cedilha, Q, W, X e Y. Existem.
mas como sinais de matemática, de sinais de álgebra, como indicações, tá bom? Então, é isso. Vícios de pronúncia. Então, vamos lá. É de suma importância pronunciar muito claramente o final das palavras, sobretudo quando terminam em E, O, M e N. Isso é para nós, recadinho para nós. Como em laute e não lauti. Olha quem, para falar, o brasileiro leria laute, né? E igual falar leite. Olha como é que leite é escrito, leite, e não leite. Agora você já sabe como é que escrever leite em Esperanto. L-E, o J, né? Porque fala leite é uma única sílaba, leite. Põe o tio, essa letra, e o i. Leite. Totalmente diferente. Um esperantista, se ele ouvir, ele vai escrever assim. Entenderam? A outra palavra é pomo. Não pode não falar pomo com U aqui. Porque para a gente é transparente, pomo. E croma e belan. Não pode ser com e belan. Confunde tudo. Você não sabe se é acusativo. Você não sabe se é coroa. Cron é coroa. Crom é seto. Então, essas palavras, se forem ditas erroneamente, a gente não comunica. Entenderam? Quando os fonemas B, D, F, G, K, M, S, inicial e T vierem seguidos de consonância, o que é consonância? São duas consoantes. Ab, dic. Você não pode colocar aqui no meio um I, abdique. Ainda fazer dique assim, abdique. Está errado. Tem que ser abdique. Abdique é a palavra em Esperanto, abdique, de abdicar. Edzo, que é marido, significa edzo, não pode falar edizo. Não pode pôr um i aí no meio. Lifto, que é elevador, e não lifito. Senão, ninguém vai entender o que é lifto. Mas lifto, sim. Ligno é lenha, veio da palavra lenha, madeira. Ligno, não pode pôr um i no meio, ligno, não, ligno, não. Acto, e não aquito. Himno, esse tem que falar o M e o N. Olha a perfeição que você tem que falar. Himno. Se você falar hino, danou. E era assim que era escrito em português há algum tempo atrás. A palavra em Esperanto é himno, é essa daí. Não, himno, não pode falar. Stelo, não pode falar stelo, nem estelo, com i na frente. Tem que falar stelo. Você sibila e fala o T. Stelo. Tá? Etnólogo. Tem que falar o T bem puro. Não etnólogo. Está errado, etnólogo. Não existe em Esperanto. Etnólogo. Essa é a palavra. Tá bom? Bom, então vocês vão ter muitos exercícios de pronúncia para fazer. É muito importante fazer uma movimentação labial muito grande. Por quê? Porque Esperanto é uma outra língua. Vocês têm que treinar a boca a falar essa nova língua. Então, tem que movimentar bem a boca. Então, no aprendizado, vocês vão ter que... aqui tem um link, que são os exercícios para vocês falarem Esperanto. E como que vocês têm que falar? Treinar. Primeiro, treina o alfabeto 2, 3 vezes. Aí passa para as sílabas. Nas sílabas, vocês vão treinar sílaba a sílaba. Tsa, tse, tsi, tso, tsu. Tcha, tche, ti, tcho, tchu. Assim. Então, a gente treina 2, 3 vezes esse, faz uma vez esse. No outro dia, faz uma vez esse, faz 2 vezes esse. No terceiro dia, faz 2 vezes o anterior, uma vez os 2 anteriores
e 3 vezes o que vem. E assim a gente vai treinando a pronúncia. Façam isso. A gente não vai ficar treinando vocês em sala de aula, mas vocês precisam fazer isso em casa. Tá? Os monitores dentro dos grupos vão forçar vocês a fazer esse exercício de pronúncia. Tá bom? Então, vamos passar para frente. Um pouquinho agora de gramática. Bom, eu falei com vocês que o Esperanto é formado por radicais e terminações, primeiras terminações. E só nesse quadro aqui, nós já temos uma simplificação quase plena de toda a gramática. É muito legal isso aqui. Oi, fala, já. Por favor, desculpa te interromper. Eu não sei se é para todo mundo, mas para mim a imagem está tampada pelas figuras, pelas pessoas, né, que eu consigo visualizar aqui na minha... Mas eu acho que você tem jeito. Só você puxar. Celular, Você de puxa, minimizar. se estiver no notebook, é só puxar com... Estou no notebook, mas como que eu faço puxar. então? Porque eu não estou vendo. Não... Clica e arrasta a imagem. Ah, sim, ótimo, consegui, fiz isso. Muito obrigada, viu, gente? Tá boa, Angélica. Obrigada, Márcia. Bom, as terminações. Então, as terminações são partes que se adicionam aos radicais para lhes dar significados e funções diferentes, mas ligados à ideia principal. Então, a ideia principal, aquela do ama, que aliás é a mesma em Esperanto, amor, né? Ela é a mesma em Esperanto, ama. As terminações são fundamentais, elas só vão alterar um pouco a forma das palavras, mas o sentido amplo continua lá dentro. Zamenhof compôs uma sequência de terminações com muitas vogais. Isso facilita a fonética da língua. O Esperanto é formado assim, né? Ele sempre pensou na musicalidade, na naturalidade da língua. Por isso que essas terminações têm sons vocálicos. A vocalização da língua é um facilitador da pronúncia pelos diversos povos. Por isso, o Esperanto é muito fonético. Bom, então vamos ver aqui. Ó. Substantivos, eles terminam em O. Os adjetivos terminam em A. Os advérbios terminam em E. Plural é sempre o J, io. O passado em Esperanto dos verbos termina em is, o presente em as, o futuro em os, o infinitivo em i, o imperativo em u e o condicional em us. E o objeto direto em n. Gente, aqui são quase umas 200 palavras, umas 200 páginas da gramática do português. Quase umas 200 páginas. Tá aqui resumido. Mas, para isso, a gente vai precisar saber o que é substantivo, né? E saber o que é isso na nossa língua. Muita gente não sabe o que é substantivo. Substantivo denomina tudo que existe. Denomina os seres, homem, gato, galo, objetos, mesa, casa, pessoas, Antônio, Margarida, e fenômenos, chuva, relâmpago. Tudo isso aqui é substantivo. Deu nome a alguma coisa, é o substantivo. Tanto é que a palavra nome e substantivo, elas são equivalentes. Os substantivos também nomeiam lugares, Alemanha, São Paulo, sentimentos, raiva, amor, estados, alegria, tristeza, estado de espírito da pessoa, né? Qualidades, honestidade, sinceridade. Aqui tem muita gente que confunde isso com adjetivo, mas são substantivos, né? Ações, corrida, pescaria, e vai. No texto abaixo, mostre todos os substantivos. Então, todos vocês me ajudar e colaborar aqui. Vamos lá. O que é substantivo aqui, gente? Vamos lá. Um certo número de crianças tem o Esperanto como língua materna. Vamos lá. Um certo número de crianças.
número, crianças, crianças, Esperanto. esperanto. língua, língua, Trata-se mais frequentemente de crianças nascidas de pais de línguas diferentes, que se conheceram no meio esperantista. Vamos lá. Trata-se mais frequentemente, onde tem substantivo aqui? Crianças. Crianças, pais, pais, línguas, línguas, Meio. meio. meio, meio, Né? A gente fica com dúvida, será que meio é substantivo? Porque meio é meio, né? Dependendo do meio, acho que existem seis significados para meio, né? E Tem meia, meio né? numeral. Meia hora, a meia que eu visto, né? E aí vai, né? 6, 6 e meia. meio substantivo. É muito confuso o tal do meio. O Esperanto é, então, em geral, a única língua comum ao casal e continua a ser a língua em que o marido e a mulher têm mais facilidade. Vamos lá. Esperanto. Esperanto, canto, Língua. língua, casal, Casal. Língua de novo. marido, Marido. mulher, Mulher. Facilidade. Isso. Facilidade. Alguém Facilidade. tem dúvida que é substantivo? Não. Aposto colocar que artigo. tem. Aposto que tem. Então, vamos lá. Ó. Então, número, criança, esperanto, língua, crianças, país, línguas, meio, esperanto, língua, casal, língua, marido, mulher, facilidade. Muito bem! E os adjetivos? Vamos lá? Os adjetivos, adjetivo é a palavra que expressa qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado do substantivo. Por exemplo, homem bondoso, menina inteligente, cavalo veloz, roupa grande. Certo? Os adjetivos em português combinam em gênero, quer dizer, masculino e feminino, em número com substantivo. Por exemplo, mulher bondosa, cavalos velozes. Então, vamos lá. No texto abaixo, de novo, agora vamos ver os adjetivos. Quais adjetivos nós temos? Um certo número, hein? Materna. Certo. Certo. E crianças têm Materna. Esperanto como língua Materna. materna, adjetivo. Nascidas. nascidas, Nascidas, diferentes, diferentes, e se Esperantista. conheceram no meio Esperantista. Esperantista. O Esperanto, Única. então, Única. Comum. única, comum, comum, Só. acabou, né? Então, vamos lá. Acabou. Então, certo. Esqueci de. Bom. Certo, materna, nascidas, diferentes, esperantistas, única, comum. Esqueci alguma? Não, né? Não. Então, vamos praticar a língua agora um pouco? Então, gente, eu vou ensinar algumas palavrinhas fundamentais do Esperanto, porque sem elas a gente não anda. A gente para o diálogo para conhecer qualquer coisa, não anda. Então, a primeira palavrinha é kio. Kio é o quê? A gente pergunta o quê? É kio, em Esperanto. Kio, essa é a palavrinha que eu falei que tinha na língua, que apareceu, né? Lá há 40 mil anos. E ela tem a ver com a palavra dedo, porque de apontar. Tanto é que a palavra dedo do português é de. O D e o T é a mesma origem, de apontar, dedo. E se vocês olharem, tem outras palavras, em inglês também, elas começam com T ou com D. E aí vai, se vocês olharem as outras línguas, né? Italiano que mudou um pouco questo, isto, né? O inglês, this, é com T. Então, tem essa origem comum em todas as línguas, de apontar. E no Esperanto veio o ti. Tudo que aparecer com ti são chamados correlativos
São os que apontam. Eles estão apontando, tá? O chu. Atenção, pelo amor de Deus. Pronunciem correto essa palavra. Se pronunciar errado, vocês vão receber um tapa na cara do primeiro na rua, tá? Então, só em Portugal que vocês podem falar, mas aqui no Brasil não se deve falar. É chu. Chu. Para que serve o chu? Para fazer uma pergunta. Em que você normalmente está esperando um sim ou não. Chu. Aí você já sabe que você vai ter que responder um sim ou não. E como é que fala sim ou não em Esperanto? Yes. Yes. Não é Ne. yes do inglês, é yes em Esperanto. Yes e ne. Tá? Muito bem. Então, kio, tio, chu, yes, ne, né? Yes, ne. O que, isso, aquilo, por acaso. Você fazer. Por acaso você. É uma forma de traduzir, mas não tem tradução realmente o chu para o português. O espanhol até teria em algumas frases que seria o sinal de pergunta virar de cabeça para baixo, no início da frase. Mas também não é uma coisa inteira, não. Porque lá qualquer pergunta tem esse sinal. Cai. O que é cai? E. É o I, é o nosso I. É exatamente o E. E é o I, né, que a gente fala. Isso, casa e cadeira, mesa e cadeira, muro e porta, e você cai. Sed, exatamente a eliminação, mas. Cai, sed, ao, muito parecido com o português, que é o ou, né? Uncle, que é também. Também. E o neck, que é nem. Alguém tem dúvida? Não, né? Perfeito. Então, o cai é o bolinho e mais esse bolinho. Esse bolinho eu não quero, mas eu quero esse. Esse bolinho ou esse bolinho que você vai querer? Eu quero esse, mas esse. Esse é o glutão, né? O uncle. E o neck, eu não quero nem esse, nem esse. Tá? Aprenderam? Yes. Decoraram? 1, 2 e já? Yes. Tá bom. Yes. Ninguém tem dúvida, né? Então, algumas palavras para a gente treinar. Então, vamos lá. Arbo, biciclo, citrono. Cioccolato, domo. Elefanto, fiscio, giardeno. Hundo, horo. Infano, iupo. Giornalo, coro, luno. Arbo. Biciclo. Tá? Todo mundo junto, ó. Arbo, Arbo, biciclo, citrono, citrono, Citrono. chocolado, domo, domo, elefanto. Atenção, hein? elefanto, Elefanto. Não deixa sair. Não fala elefanto. Elefanto. elefante, Fiscio. bicho, Giardeno. Gardeno, Fundo. Roro. Entenderam Roro. aqui o roro? Todo mundo cantando. O que é roro? coral, É um Coral. coro, né? É um Coral, No caso é coro. um coro, coral. Infano. infano, Yupo. yupo, O que é yupo? É uma Saia. saia. Cuidado. Alguém aí falou, acho que abajur, mas não é não. É saia. Tá? saia, Jornalo. jornalo, Coro. coro, Luno. luno, Esse sinalzinho, o que é? tio, Tio. tio, Tio. Tio.
Então, o primeiro Tio. verbo aprendendo, e ele é igual para sempre, para todos. Estas Tio estas arbo. arbo. Tio estas arbo. Tio estas Tio arbo. estas Cai arbo. tio. Tio estas Tio estas Tio estas biciclo. biciclo. Tio estas Citrono. citrono. Cai tio? Dilo. Chocolado. Tio estas chocolado. Tio estas domo. Rapide. Estas Tio domo. estas elefanto. Tio estas Tio Tio estas estas fiŝo. elefanto. Estas Tio estas fiŝo. ĝardeno. ĝardeno. Tio estas ĝardeno. hundo. Tio estas Tio estas horo. Tio estas infano. Infano. Tio estas Jupo. Tio estas ĵurnalo. Ĵurnalo. Tio estas Tio koro. estas horo. Tio estas Tio luno. estas luno. luno. Perfekte, dankon. Tio. Então vamos lá. Kio estas tio? Então agora eu vou perguntar para vocês. Vou só apontar aqui e vocês vão falar. Os que eu estou vendo, gente, desculpa os que eu não estou vendo. Marcos é o primeiro que eu estou vendo. Kio estas tio? Arbo. Diro la tuta frase. Diga toda a frase. Tio Ah, tá. estas arbo. Kio estas tio arbo. Tio Kio estas arbo. estas arbo. Yes. Ah, entendi. Todos repetem. Tio estas arbo. Tio estas arbo. arbo. Eu repito. Kio estas tio? Tio estas arbo. Tio estas arbo. Tio Tio estas arbo. Kio estas tio, Sócrates? Tio estas biciclo. Biciclo. Kio estas tio, Hermes? Tio estas citrono. Perfeito. Kio estas tio, Lucilene? Tio estas chocolado. Kio estas tio, Cláudia? Tio estas domo. Kio estas tio, Márcia? Tio estas elefanto. Elefante. Elefanto. Kio estas tio, Vanessa? Aí está sem microfone. Tio estas fiŝo. Fiŝo. Kio estas tio, Alcione? Alcione? Né? Caritas? Kio estas tio? Tio estas ĝardeno. Giardeno. Ĝardeno. Giardeno. Kio estas tio, Gutenberg? Tio estas hundo. Kio estas tio, Cristina? Tio estas horo. Oro. Kio estas tio, Mônica? Tio estas infano. Kio estas tio, Aline? Tio estas jupo. Kio estas tio, Angélica? Tio estas ĵurnalo. Jornalo. Kio estas tio, Jenner? Tio estas koro. Tio estas coro. Vi essas brasileiro? Você é brasileiro, Jenner? Só? Ah, é porque seu nome é tão diferente que eu achei que fosse estrangeiro. Luno. Kio estas tio, Gleiciane? Tio estas luno. Perfeito. Bone, tio estas biciclo, tio estas... Ĉu tio estas biciclo? Yes, tio estas biciclo. Entenderam? Ĉu tio estas citrono? Araci? Estas via microfono. Tio estas ciclono. Ĉu tio estas biciclo? Ah, ne. Ĉu tio estas citrono? Yes, tio estas citrono. Diru. Ĉu tio estas citrono? Yes. Yes. Yes, tio estas Estas citrono. biciclo. Citrono.
Viram? Ĉu tio estas citrono? Yes, tio estas citrono. Ĉu tio estas biciklo? Yes, tio estas biciklo. Ĉu tio estas arbo? Yes, tio estas arbo. Kio estas? Alexandre? Ĉu tio estas ĉokolado? Yes, tio estas ĉokolado. Ĉu tio ankaŭ estas ĉokolado? Vidu? Ne. Tio ne estas ĉokolado. Ĉu mi aŭdas vin? Alexandre. Bone, kiu parolas? Maria da Glória. Ĉu tio estas domo, Maria da Glória? Ĉu tio estas domo? Dio mia, mi ne aŭdas. Yes, tio estas domo. Perfekte. Ĉu tio estas domo? Ne. Tio estas ĉokolado. Perfekte, dankon. Ĉu tio, Monica, estas fiŝo? Ne, tio estas elefanto. Ĉu tio, povas esti vi, Monica, ĉu tio estas fiŝo? Yes, tio estas fiŝo. Kio estas tio? Tio estas? Kio estas tio? Tio estas? Elefanto. 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 Perfect. Yes. No, Angélica, ĉu tio estas ĝardeno? Yes, tio estas ĝardeno. Ĝardeno. Yes, tio estas ĝardeno. Ĉu tio estas hundo, Gliciani? Yes, tio estas hundo. Gliciani, ĉu tio estas ĝardeno? Ne. Ne. Tio? Tio estas hundo? Tio ne Tio estas ĝardeno, ne sed estas- hundo. Oh. Vamos lá de novo. Ĉu tio estas ĝardeno? Ne. Ne, tio ne estas ĝardeno. Ĝardeno. Sed hundo. Hundo, perfekte. Elizabeth, ĉu tio estas infano? Cadê que eu não vi? Fui abrir o microfone. Ĉu Yes, tio estas tio. infano? Yes, tio estas infano. Ĉu tio estas hundo? Ne, tio ne estas hundo. Sed tio estas infano. Tio estas infano. Ĉu tio estas ĵurnalo, Paulo? Jornalo. Kio estas tio? Ayrton? Ayrton? Essas jornal. Sed Ne. Jupo. Jupo. Tio ne estas ĵurnalo, sed Jupo. Gutenberg. Se e esta jornal. Yupo. Jupo. Ĉu tio estas koro? Gutenberg. Ne. Tio ne estas horo. Sed? Tio estas sed ĵurnalo. Sed ĵurnalo. Tá? Sed ĵurnalo. Ĵurnalo. Ĉu tio estas suno? Atento, Aline. Ĉu tio estas suno? Ne, tio ne estas suno, sed luno. Sed luno, perfeito. Vocês estão ótimos, tá bom. Vocês vão treinar bastante aí ao longo da semana, espero. E vocês... Ah, meu Deus. Deixa eu dar uma limpada na memóriazinha aqui, que eu tô com medo de congelar. Isso. Ĉu tio estas arbo aŭ biciklo? Tio estas nek arbo, nek biciclo, sed infano. Entenderam a estrutura?
Ĉu tio estas arbo aŭ biciklo? Tio estas nek arbo, nek biciclo, sed infano. Vamos fazer uns dois só. Caritas, ĉu tio estas domo aŭ citrono? Ĉu tio estas domo aŭ citrono? Tio estas nek citrono, nek domo ao nek domo, citrono. nek citrono. Nek citrono. Certo? Sed chocolado. Entenderam, gente? Hermes, ĉu tio estas ĝardeno aŭ ĥoro? Microfone. Ĉu tio estas ĝardeno aŭ ĥoro? Tio estas nek ĝardeno, nek ĥoro. Tio, sed hundo. Perfeito. Dankon. Gêner, quase que eu te falo, eu te chamo de Jenner, tá? Desculpa, viu? Mas é gêner, tá bom. Ĉu tio estas arbo aŭ elefanto? Ne. Ĉu tio estas arbo aŭ elefanto? Tio estas. Tio estas. Tio estas arbo, nek elefanto. Nek elefanto. Sed biciclo. Biciclo, perfeito. Então, vamos lá. Então, vocês vão aprender mais palavras e vão treinar. Na semana que vem, a gente volta a treinar sobre essas palavras, tá? Hoje, vocês já poderão treinar o resto, porque vocês vão receber o resto do curso, e aí vai facilitar vocês fazerem os exercícios, vai ter um diálogo, vocês vão treinar todas essas palavrinhas, vão ler com antecipação e vão treinar no seu grupo. Tudo isso, nós voltamos a tudo isso na aula que vem. Mas não deixem para treinar essas coisas antes da aula que vem. Então, hoje a gente vai terminar a aula com apenas uma musiquinha para alegrar vocês. Eba! Vocês conhecem o Mano Montana? Já viram músicas em Esperanto? Não? No Spotify tem umas playlists bem legais. Tem o Top 50 Mundial. Então vamos nesse do Mano Montana. O Mano Montana é um cantor brasileiro de música sertaneja. E ele tem uma voz muito bonita e está cantando muitas músicas interessantes. Essa é uma delas que eu acho que vocês vão curtir um pouquinho. A música é simples, eu vou traduzir rapidamente para vocês. Deus, eu peço a você, sobre o futuro, não me deixe indiferente aos que foram expelidos sem chance. Para os que foram expelidos, aqueles que foram expelidos, foram jogados fora, que tenham chance de viver uma cultura diferente. Deus, eu peço a você, sobre a dor, não me deixe indiferente e que a morte que está aparente, chegando, né? Que eu encontre Neniofara, pigra, caine competente, que eu não me torne sem fazer nada, preguiçoso ou incompetente. Deus, eu peço a você, sobre a injustiça, não me deixe indiferente, e nada me bata, que ninguém me bata na cara, sem anteriormente me declarar sem consciência, né? Quer dizer, o cara quer ser acordado de todo modo por Deus. E sobre a guerra, Deus, eu peço a você, sobre a guerra, não me deixe indiferente, porque ela é um monstro gigantesco que pisa na inocência dos povos que sentem paz. Deus, eu peço a vocês,
que, pela enganação, não me deixa indiferente, porque se um traidor vencer alguém, que ele encontre de alguma forma a sua própria pena, né? Que ele encontre um arrependimento. Então, vamos lá. Muito interessante a musiquinha. É uma música espanhola, né? Vocês estão ouvindo? Está muito baixo? Tá bom o som? Tá bom. Dio mi petas vin pri la futur nella sumin indifferenta kai la forpelito havu chanson travivadi en culturo differenza. Dio mi petas vin pri la dolor nella sumina indifferenta Kai la vel che canta morto ne mi trovo ne mio farà pigra kai ne competenta Dio mi petas vin per la maglius della sumina indifferenta kai ne io frappo mi alvango Se non tau e mi declari mal consenta Dio mi petas vin Per la mildet nella sumina indifferenta Esta gigi canta mostro chi io trettas La naivon del popolo pazzo senta Esta gigi canta mostro que o tretas La naivon del popolo pazzo senta petas vin Per la trompa nella sumina indifferenta Cai se perfidulo io in vencas E gli trovo chi è lì senti chi penta Dio mi petas vin Per la futur nella sumina indifferenta Cai la forpelito e have chanson Travivati in culturo differenza Dio mi petas vin Per la millet nella sumina indifferenta Esta gigi canta mostro que o tretas La naivon del popolo pazzo senta Esta gigi canta mostro que o tretas La naivon del popolo pazzo senta Gostaram? Esse site Brasília Collector é muito legal, viu? Lá tem umas 1000 canções e músicas e tudo mais. Fiquem à vontade para participar, tá?
Então, eu gostaria, antes de terminar, que vocês... Eu vou treinar vocês numa coisa aqui no vídeo. Eu vou dividir vocês em 3 grupos. E vocês vão aprender a usar um método que é muito importante para mim. Vou descompartilhar para poder voltar. Chama-se Breakout Rooms. A gente quebra todo o conjunto de alunos, vocês vão para salas diferentes. Eu vou montar 4 salas, que são as salas a Bruna, Flava, Orândia e Verda. Tá? E aí vocês vão escolher essa sala. Nessa sala, vocês vão... É uma coisa simples, vocês vão ficar só 5 minutos lá dentro, vão decidir um horário para reunir para fazer exercício. Tá bom? Dentro do seu grupinho. Esses grupos já existem no WhatsApp, mas só participe. Os que ficarem do lado de fora é porque ainda não tem grupo. Eu vou jogar em qualquer um dos grupos para vocês se entrosarem. Bom, então vou fazer os grupos aqui agora. Criar manualmente 4 grupos. Criar. Assign automático? Não. Então, eu quero que vocês escolham. Então, vai ser isso. Então, o nome do primeiro é Bruna. O nome do segundo é Flava. O nome do terceiro é Orândia. O nome do quarto é Verda. Que são os nomes, né, que você já conhece. Então, eu vou abrir as salas. E aí, vocês podem, aí embaixo, existe o Breakout Rooms. Vocês já escolhem os grupos que vocês já participam. Vejam se vocês conseguem fazer isso sozinhos. Eu não sei, pelo celular eu não consigo ver esse espaço. Alguns já estão indo. Alguns já foram. Mas eu não consigo ver onde é que está isso para escolher. Pelo celular aparece? Aparece. O convite aparece na tela. Vai aparecer, a senhora clica para poder participar do grupo. Do subgrupo, no caso. Os símbolos são 4 quadradinhos. Professor, eu não faço parte de nenhum grupo no momento. Você não faz parte? Então você espera um pouquinho. Eu vou ver os grupos que estão com menos pessoas e aí eu te coloco lá dentro, tá? Você pode me colocar no Flava, Adonis? Eu não acho, não apareceu para mim essa opção. Quem que está falando? Vanessa, Flava, Vanessa. Não apareceu para você, Vanessa? Logo você... Não apareceu. Eu vou mandar você para o Flava, né? Flava. Adonis me manda o Verda, porque para mim também não apareceu. O Orândia também não apareceu. Para quem? Espera aí, deixa eu fazer um a um, senão vou mandar tudo trocado. Eu sou doidão, hein? Quem é que quer ir agora, viajar? É a Elizabeth? Elizabeth, aqui é para... Qualquer um. Qualquer um? Eu ia escolher o que tem menos, acho que era a Flava. Eu vou mandar para a Orândia. Alcione, já tem grupo, Alcione? Adonis, eu não tenho grupo, é Eriette. Eriette. Eu vou te mandar para o Orândia também, Eriette. Professor, eu já estou no Bruna. Como é que eu faço para adentrar? Você está no Bruna? Quem é que está falando? Alcione? Sim. Bruna, eu vou mandar você para o Bruna, então. Já está. Nem na Lu, Orândia. Nem na Lu? Orândia. Orândia. Então, quem mais? Faltou aqui a Maria da Glória. Vou te mandar para qualquer um, Maria. Vou te mandar para o Flava. Janice. Henrique, em que eu te coloco, Henrique?
Eu não estou te ouvindo. Verda. Ah, no Verda. Henrique. Você está chegando hoje, Henrique? Não, né? Você já está no Verda? Estou chegando hoje, né? Tá bom. Estou chegando hoje. Então tá bom. Então se entenda lá com o Verda. André, eu te mando para onde? Você quer ir? João Lucas, você está ainda aí? Sim, estou aqui. O que você quer ir, João? Pode ser qualquer um, professor. Me coloca que tiver menos pessoas. Eu vou te pôr no Orante. João Lucas foi Joanice. Eu vou distribuir vocês. Adonis, eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu estou com reunião com vocês segunda, quarta, já tenho quinta, sábado. Não, fica à vontade, querida. Venha quando puder. Tá. Deixa fora do grupo, então. Então tá. Então fica aqui na salinha nossa aqui. Ah, Maria Cecília, entra. Você não quer entrar, Maria? Cecília? Yes, eu vi Nevola Zenir e o grupo por Babili com ele. Estás nur por Babili? Babili ao Eble organize e conveni con un conveni con ele. Mi sento salvi io nein perché vi esperto la situazione. Mi sento svin ao Bruna. Yes. Edson. Deixa eu ver assistir, Edson. Mi sento svin ao Flava. Cai, André. Vai lá, Edson. Ei, saluto, Edson. Ainda não tive tempo de falar Eu contigo. já mandei ele. Você quer entrar em algum grupo, André? Não, eu não posso, porque ainda estou sem definição das minhas aulas, porque eu vou ter aula Mas em você não duas ia dar escolas aula agora. hoje? Não, eu estou dizendo, eu tô aqui em atribuição. Ainda hoje eu estou vendo as aulas que eu vou pegar. Possivelmente vai ter duas escolas, mas ainda não sei a hora. De manhã já está ocupado, mas à tarde eu tenho que ver ainda. Deus Pai, André, você está trabalhando muito. Mas estamos aí. Até eu tenho que esperar, porque para mim depois voltar com o legagem no Esperanto. Então, por isso que eu estou esperando a definição das minhas aulas, entendeu? Você está ainda dando EQ e está dando a aula do Legajo, né? E tem Yuna Mundo só que aí também. o Yuna Mundo, eu tenho que ver com ele essa semana, eu vou ter definição para me ver possivelmente a gente vai passar para o sábado, porque ainda está complicado durante a semana para esses aluninhos, e aí eu vou redefinir com eles. Uhum. Então, mas a gente chega, logo a gente chega em um denominador comum. Mas você gostou do Nesto? Não, legal, com certeza. Legalzinho. Quer dizer, a gente divide ele em dois grupos, né? Em duas aulas. Na primeira, a gente dá essa introdução, na segunda, a gente entra um pouco mais no Esperanto. Quer dizer, você vê que é um curso que não é tão básico assim, ele está introduzindo. Aliás, depois me manda para mim, bem lembrado, como eu vou essa semana que vai entrar agora, eu vou conversar com os meus alunos lá do Yuna Mundo e outros da escola também que ainda não estão fazendo parte do nosso grupo. Eu quero fazer uma recapitulação com eles e eu quero começar. Manda para mim esse link, que aí tem uma aluna ótima, Maria Rita, que ela vai ser uma grande batalhadora aqui na minha memória da comunidade esperantista jovem, entendeu? Ah, que bom. Ué, se ela quiser fazer esse curso, manda para cá. Eu vou falar com ela essa semana. Aliás, eu vou falar essa semana um a um, só estou esperando a definição das minhas aulas. Porque do jeito que vai, assim, dando 2 aulas por lição, eu tenho 8 lições prontas. Então, vão ser 16 aulas. No caso do curso Nesto, você dividiu em quantas aulas? São 8 lições. E para cada lição, você dá em 2 aulas. Entendeu? Aí você mistura
um pedaço, o pessoal estuda, faz o exercício, na outra aula você vai acabar a lição e corrige o exercício para começar a segunda lição. Então, cada lição é um bloco, no mínimo, de 2 aulas. Mas também a gente não tem muita pressa em terminar. A finalidade é mantê-los no movimento esperantista. E quanto mais eles forem se envolvendo com música, com ideias, com comunidade, assim feito a gente está fazendo, divide o pessoal em grupo, entendeu? Eu vou até chamar Eu não lembro onde está, Dona, porque eu estou fazendo aqui uma recapitulação no meu computador, fazendo uma limpa. Manda, porque anteriormente o Nesto, que era o AC, né? Estava dividido 5 e 5. Manda para mim o link, que eu nem lembro onde é que está. Na verdade, eu vou remodelar tudo em função dessas aulas. Aliás, eu tinha que ter parado